Fala galerinha da primeira série, tranquilo? Hoje nós vamos fazer a correção, pessoal, do exercício da página 27 a 29. Vamos fazer toda a correção do exercício agora e eu quero que vocês peguem aí, beleza? Então acompanha primeiramente a correção para a gente poder tirar as dúvidas, tranquilinho? Pois vamos lá galerinha, então. Questão número 1 fala o seguinte: associe os processos metabólicos abaixo e as substâncias que são produzidas e liberadas, beleza? Então, primeiramente fala o seguinte: fermentação lática ocorre em células musculares, certo? Respiração celular aeróbica realiza pelos animais, fermentação alcoólica feita por levedura, fotossíntese realizada por algumas algas verdes, nesse caso, né? Então, pessoal, nesse caso, quais processos indicados acima ocorrem, né? Em quais os processos acima ocorre, né, esse processo? Então, produção de ATP e liberação de CO2. Então, o processo 2 e 3. Então, ocorre o processo 2 e 3. Liberação de O2. Então, processo 4. Produção de ácido lático, processo 1. E, no caso, produção de matéria orgânica é o processo, então, 4 também. Beleza? Muito bem. Questão 2. A mitocôndria é a organela responsável pela produção de energia na célula, por meio de respiração celular. Sua estrutura permite que as reações metabólicas ocorram em diferentes partes dessas organelas, que estão indicadas abaixo. Então, você tem aqui, ó, A, B, C e D, beleza? Você tem essa sequência aí. Então a pergunta é: nesse caso, tá, que estão indicados aí na mitocôndria, identifique cada uma das estruturas, certo? Indicadas pelas letras na imagem. Então cada uma das estruturas na imagem. Então a A, pessoal, a A é a membrana externa. A B é a membrana interna. A C é o material genético, que é o DNA. E a D, material mitocondrial. E a E, crista mitocondrial. Beleza? Muito bem. B. Indique qual delas ocorre o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, pessoal, né, ocorre na matriz mitocondrial. D. Beleza? E, no caso, na membrana interna da mitocôndria, B também, né? Então a cadeia respiratória na membrana interna da mitocôndria, B. C. Quais das estruturas indicadas comprovam a origem da mitocôndria por meio da teoria endossimbiótica, né? No caso, pessoal, existem duas membranas duplas, A e B, que sugere que a mitocôndria tenha sido englobada por uma célula maior. E a presença do seu próprio material genético indica que ela tinha metabolismo próprio. Por isso que você tem a mitocôndria que realiza processos metabólicos separados em relação à célula. Exatamente por esse motivo, beleza? Questão 3. Na questão 3 você tem o processo aí, ó, do glicose, do ácido pirúvico, ácido lático. Qual processo é indicado pela reação acima? Então, qual desses processos é indicado? É a fermentação, né, pessoal? Que é realizada pela célula muscular. Então, alternativa A. Beleza? 4. A respiração celular aeróbica, que ocorre em células eucarióticas, gera um saldo acima, que é de 30 ATPs. Para que essa reação aconteça de modo satisfatório, é necessário o que para que ocorra de modo satisfatório, pessoal? Que ocorra a descarbonizações, né? Ou seja, liberação de gás carbônico durante a formação do acetil no ciclo de Krebs. Então, alternativa D de dado. Beleza? Questão 5. A fermentação lática é a respiração celular, são reações bioquímicas que ocorrem em diferentes condições na célula muscular, gerando alguns produtos similares. Sobre essas reações, assinale a alternativa correta. Então, qual seria, pessoal, no caso da alternativa correta? Seria a alternativa A, que é a fermentação que ocorre na ausência do gás oxigênio, né? E na respiração celular ocorre somente
na presença desse gás. As duas reações geram energia, né, e armazenada na forma do ATP. Então, alternativa A, beleza? Questão 6, vamos lá? Questão 6. No gráfico a seguir, observe a produção do CO2 e ácido lático no músculo de um atleta que está realizando atividade física. Então, está ocorrendo aí essa atividade física, né? Sobre a avaliação da produção do CO2, ácido lático A e B, analise as seguintes afirmativas. Então, pessoal, nesse caso, a partir da T1, o suprimento de O2 no músculo é insuficiente para as células musculares realizarem a respiração aeróbica, correto? 2. O CO2 produzido em ar é um produtor respiração aeróbica durante o processo de produção do ATP pelas células musculares, correto? 3. Em A, as células musculares estão realizando respiração aeróbica e em B, um tipo de fermentação, está incorreto, tá? Então, 4. A partir da T1, a produção de ATP pelas células musculares deverá aumentar. Sim, deverá, porque essa taxa aumenta, né, pessoal? Então, a alternativa correta é qual? 1, 2 e 3. Então, alternativa C. 1, 2 e 4, perdão, né? 1, 2 e 4. Muito bem. Questão 7. Em matéria sobre o papel das plantas na produção e concentração atmosférica dos gases do efeito estufa, constam as seguintes informações. Então você tem, o vegetal arranca o carbono que o C do CO2 para usar material-prima para o seu tronco e desenvolve para a atmosfera o O2, ou seja, o oxigênio. Tal informação refere-se a qual, pessoal? Então qual dessas aí refere-se a essa produção? Então seria a alternativa, que é a alternativa D de dado, né? Que a fotossíntese está incorreta, né? Uma vez que o oxigênio libera para a atmosfera por meio da reação da decomposição da água, que não do CO2, que a planta capta na atmosfera. Então, alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Questão 8 agora. Então, a questão 8 fala o seguinte. Considera a receita. Então, você tem a receita do pão aí, o modo de preparo, né? Vamos simplificar os ingredientes. Qual processo biológico é responsável pelo crescimento da massa do pão? Considerando esse processo, explique por que a bolinha no corpo da água vem tornando depois da massa crescer. Lembrando que a gente já fez esse processo em laboratório, né, galerinha? Mas vamos lá, né? O crescimento da massa do pão ocorre graças ao CO2, liberado por meio do quê? Da fermentação alcoólica. A liberação desse gás que se emprega, né, na massa torna-se menos densa, fazendo a bolinha do corpo subir até a superfície. Muito bem. B. Considerando que a produção do vinho e a produção do pão têm por princípio o mesmo processo biológico, explique por que o vinho contém álcool e o pão assado não. Então, pessoal, porque a substância do pão, né, de altas temperaturas passa o que? Assá-lo. E o álcool produzido pela fermentação evapora. Então, um assa, o outro evapora, né? Então, essa é a diferença aí. Belezinha? Muito bem. Vamos lá, então, continuando. Considerando os seus saberes, né? Então, mais uns itens aí do consolidando os seus saberes. Então, vamos lá. Aqui você tem um processo, um esquema que representa o ciclo de Krebs, nós vimos lá esse esquema em aula, né, pessoal? E aí pergunta, o ciclo de Krebs é uma das fases da qual a reação celular em uma organela ocorre esse ciclo. Em que reação celular, em que organela ocorre esse ciclo, né, pessoal? Então, primeiramente, pessoal, o ciclo de Krebs é uma das fases da respiração celular e ocorre na mitocôndria. Beleza? Isso é a A. B. O NAD e o FAD, ou seja, a pergunta é qual a função do NAD e do FAD representado no esquema? Qual a relação dessas moléculas com a síntese do ATP? Vamos lá para a resposta. O NAD e o FAD são moléculas carregadoras de elétron. Elas se ligam aos que são liberados na quebra dos carboidratos no ciclo de Krebs e levam até a membrana interna da mitocôndria.
na qual ocorre a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, os elétrons passam por proteínas que compõem complexos de enzimas até chegar ao oxigênio, que é seu receptor final. Durante a passagem dos elétrons pelas proteínas, ocorre a formação do gradiente de prótons, que através das enzimas ATP, formam ATP, permitindo a criação de moléculas de água, beleza? Então, esse caso aí, galerinha. Questão 2. Em uma célula vegetal, o gás carbônico liberado a partir da reação que ocorre em uma organela 1 é utilizado na reação que ocorre em outra organela 2. No trecho acima, as organelas indicadas por 1, certo? Por 1 é qual, pessoal? Então, 1 e a 2, no caso, encontra-se em qual dos trechos, que ocorre esse processo. Então, galerinha, nesse caso, a alternativa B de bola. A mitocôndria e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para realizar a fotossíntese. Então, B de bola, beleza? Questão 3. A glicose inicia o metabolismo de glicose e produz 2 moléculas de piruvato. Sobre essa rota metabólica, analisa afirmativas abaixo. Então, você tem aqui as afirmativas que ocorrem, Um dos produtos da glicose é a adenosina trifosfato, ATP. A glicose é uma rota metabólica exclusiva de organismos eucariontes. A glicose reduz 2 moléculas de NAD+, para cada molécula de glicose nesse processo, Então, galerinha, nesse caso, qual seria a resposta correta nesse agrupamento? Alternativa C, porque é apenas a 2 e a 3 que realiza a glicose, que é uma rota metabólica, e a glicose que reduz as moléculas do NAD+. Beleza? Então, alternativa C, apenas a 2 e a 3. Beleza? Vamos lá, então. Questão 4 agora, Então, a 4 você tem a levedura, pode obter energia à ausência de oxigênio que ocorre na equação. Então, você tem a equação, produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Esse processo ocorre... Então, esse processo aí, galerinha, ele ocorre de que maneira nesse caso, Esse processo, ele ocorre de que maneira? Nesse caso, no citossol, no citossol e no caso no pão. Beleza? O citossol que envolve cerveja e o pão. Beleza? Então, alternativa correta, alternativa C. Muito bem. Questão 5. Questão 5 fala o seguinte: o mecanismo de controle de pH são fundamentais para a vida e um mecanismo bastante eficiente de controle de pH por organismos vivos. Envolve moléculas doadoras de receptoras de prótons, que são ácidos de bases que atuam em conjunto equilíbrio de alterações de pH. E quais organismos estão sujeitos? Então vamos lá. A alteração no pH intracelular afeta as estruturas de proteínas. Por que isso ocorre? Porque isso, no caso, isso ocorre, pessoal. Isso ocorre porque elas, destruirão a ligação realizada entre os radicais de aminoácidos, que formam as proteínas. Em outras palavras, as alterações do pH desnaturam as moléculas de proteicas, isso é, modificam a forma que afeta a execução dessas funções, beleza? Na B de bola, o que sequência B de bola? Que consequência para o processo de respiração celular a alteração da estrutura de proteínas envolvendo o ciclo de Krebs pode fazer? Então, por exemplo, pessoal, nesse caso, as teorias que ocorrem no ciclo de Krebs são o quê? São os moléculas complexos enzimáticos. Se houver saturação dessas enzimas, pode ocorrer a mudança do sítio ativo, impedindo que liga-se corretamente ao substrato, interrompendo as reações químicas da respiração celular. Então, é nesse caso aí, beleza? Vamos lá, então. Questão 6. Então, a questão 6 fala o seguinte: identifique qual processo estão representados pelas vias A e B. A, B e C. Então, que processos estão representados em A, B e C, pessoal? Nesse caso aí.
A, B e C. Então, nesse caso, os processos que estão representados em A, B e C são, nesse caso, né, são as diferenciações de processos, ou seja, eu vou ter exatamente já via A, via B e via C, tá? Então, nesse caso, eu vou ter esses processos, beleza? Vamos lá, então. Então, simplificando, desculpa, a via metabólica A, respiração celular aeróbica. Na via metabólica B, a fermentação aeróbica. Na via metabólica C, a fermentação lática. Beleza? Na B, a fermentação alcoólica é realizada por leveduras utilizadas na produção de bebidas, né? E na C, a fermentação lática pode ser realizada por bactérias e utilizada na produção de iogurte. E na D de dado, as células musculares utilizam o oxigênio para obter energia por meio de respiração celular. Beleza? Então, nesse caso aí. Desculpa porque deu uma travadinha na tela, né? Mas vamos lá. Questão 7. Para a obtenção de energia, para o metabolismo celular, todos os organismos apresentam. Então, todos os organismos apresentam o que, pessoal? A questão da via glicolítica. Toda a glicolítica inicia todos os outros processos, beleza? Questão 8. Então, a questão 8 fala o seguinte. Em uma combustão, uma principal substância componente é o oxigênio, que pode realizar com a combustível, né, geralmente uma molécula orgânica. Responda a sua ligação química liberando uma vez grandes quantidades de energia. Nesse processo ocorre a formação de água, liberação de dióxido de carbono. Na respiração celular também ocorre quebra de cadeia de carbono por meio de oxidação, mas maneira gradativa, né, liberando energia aos poucos e produzindo CO2 e H2O. O esquema abaixo compara as duas reações. Então, você tem as duas reações aqui, pessoal. Considerando as diferentes entre os dois processos, explique por que é vantajoso para a célula a ocorrência de respiração celular em vez de uma combustão, né? É meio complicado, né, pessoal? Para a combustão já é ruim, né? Mas vamos lá. Se ocorrer uma combustão, a célula haveria liberação de uma grande quantidade de energia que, além de não ser armazenada, poderia destruir a célula. Na respiração celular, a energia é liberada aos poucos, permitindo à célula armazenar as moléculas especiais utilizando quando necessário. Então, seria nesse caso aí. Questão 9. O esquema representa o sistema 1 e 2, né? Questão 9. Representa 1 e 2 envolvendo o metabolismo energético. Esses sistemas compartilham algumas semelhanças com as transferências de elétrons por substâncias receptoras. Ambos os sistemas podem funcionar dentro de uma mesma célula eucarionte, porém, organelas diferentes. Nesse caso, as duas organelas trabalham de forma integrada, havendo, portanto, certa relação entre o sistema 1 e 2. Vamos lá. A. Como é denominado o sistema 1 e qual a organela celular que ocorre no sistema 1 nesse caso, né, pessoal? Então, onde ocorre nesse caso? Então, galerinha, nesse processo, você tem, por exemplo, o sistema 1 apresenta a cadeia respiratória que ocorre o que? Nas mitocôndrias. Beleza? Na B. O sistema 2 faz parte da qual o metabolismo energético. E de que forma a energia dos elétrons do sistema 2 é disponibilizada para o sistema 1 do mesmo célula. Então, pessoal, nesse caso, o sistema 1 apresenta a cadeia respiratória. O sistema 2 faz parte dos fotossíntese e essa energia é armazenada na célula de glicose, que será degradada para ocorrer a síntese de ATP na respiração celular. Belezinha? Muito bem. Na questão 10 fala o seguinte, sobre o processo, né, de alguns milhares de anos, a desmetilação involuntária levou, né, no micro-organismo fermentos de grãos, que a água, né, que faz essa liberação, no caso da cerveja. Né? Vou resumir aqui, galera, isso não vai dar tempo. A afirmação abaixo está relacionada direta ou indiretamente com o texto. Assinar a alternativa incorreta. Então seria C, tá?
Aroma de cores diferentes da cerveja deve-se a diferentes processos de fermentação, que ocorrem nos cloroplastos das células de cada variedade específica de levedor, né? No caso desse processo. Então, alternativa C. Certinho, galerinha? Muito bem. Muito bem, galerinha. Espero que vocês tenham pegado a correção aí dos exercícios. Fiquem atentos aí nas nossas próximas aulas sobre a fotossíntese, tá? Para vocês não perderem nenhum detalhe. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.